Todo mundo olha para a carta do urso e vai falar de proteção, de impulsividade, de agressividade. Mas saber que existe uma outra carta no baralho cigano que também você pode fazer essas ligações e essas relações? E sabe que carta é essa? A carta do homem. A carta do homem, ela também pode estar falando de alguém protetor, alguém possessivo e alguém que às vezes age por impulsividade. Mas qual que vai ser a diferença, né? Qual que vai ser as nuances que diferencia essas duas cartas para mesmos significados? Antes disso, eu peço que vocês curtam, comentam, compartilhem, me seguem para estar sempre recebendo conteúdos sobre espiritualidade e sobre baralho cigano. E se vocês quiserem uma consulta particular comigo, meu telefone está na bio. Então vamos lá, gente. Para a gente analisar essas duas cartas, as nuances, o que diferencia uma da outra, primeiro a gente vai dar uma olhada nos naipes dela. O naipe da carta do homem é a naipe de copas, enquanto o naipe da carta do urso é o naipe de paus. O que isso vai interferir no meu jogo, gente? Para vocês entenderem, a gente tem que entender um pouco que os naipes interferem no jogo no baralho cigano, né? As famílias, os naipes onde está encontrada cada carta e a separação entre elas. O naipe de copas vem falar muito sobre ações que acontecem no seu dia a dia, situações harmoniosas, o seu dia a dia, da forma como ele acontece, né? Sem muito problema, sem muita confusão, é a carta de copas que vem falar disso, sabe? São interações ali no dia a dia. Então, o naipe de copas, ele aparece no jogo, né? Ele aparece no baralho cigano para relatar situações que você vive no dia a dia, para falar sobre coisas que acontecem no seu dia a dia, mas de forma mais harmoniosa. É o seu dia a dia mais harmonioso, sem muito problema, sem muita interferência. Então, pensa numa pessoa que dormiu, acordou, foi trabalhar, não aconteceu nenhum problema lá, o dia rodou do jeito que tinha que rodar. Então, a Copas vem falar isso, sabe? Sobre um dia fluido, que você passa ali no dia a dia. O naipe de paus já aparece, né, no nosso dia a dia, sobre as dificuldades que a gente encontra nela. Então, pensa assim, você acordou, foi dormir, não, você acordou, levantou, seu dia tá fluindo normal, aí alguém bate no seu carro. É um obstáculo, é um problema do seu dia a dia. Então, normalmente, ela é representada, esse baque do seu dia a dia, por uma carta do naipe de paus. Principalmente para quem faz ali todo dia tirar carta para saber como tá seu dia. Você parece muito naipe de paus naquela tiragem, significa que não vai ser um dia muito tranquilo. Diferente de quando aparece o naipe de copas. Quer dizer, olha, do seu dia vai acontecer do que vai acontecer. Se você vai pra academia, você vai ir pra academia, não vai acontecer problema nenhum, vai ser um dia normal pra você. Já quando aparece muito naipe de paus, vai falar, opa, esse dia seu aí, vai ser aquele dia que você vai ir dormir e vai falar, meu Deus do céu, que dia foi esse? A proteção do urso, né? Eu já falei muito dessa carta do urso, tem até um vídeo aqui que eu aprofundo bastante sobre essa carta. A carta do urso é um animal, então é um animal territorialista. Então a proteção dele é uma proteção territorialista, é uma proteção instintiva, é uma proteção assim que a pessoa quer proteger com unhas, garras, dente, com tudo que for possível, ele vai ali proteger. Também pode estar falando sobre proteções até financeiras, né? Proteções ligadas a dinheiro. Por quê? Porque o urso, ele é territorialista, ele gosta de ter o território, a presença de itens materiais. Então pode estar falando sobre uma proteção financeira de bens, proteção de território, proteção daquela pessoa, mas ele protege porque ele acha que aquela pessoa pertence a ele. Em alguns casos específicos, ela pode apresentar uma proteção que beira ao irracional, que a pessoa nem tá pensando ali, sabe? Ela só quer proteger o que é dela. Proteção mais consciente é uma proteção a partir das ações, é uma proteção mais consciente, é uma proteção a partir de ações cotidianas, ela é mais fria e direcionada. O que você tá querendo dizer, Camila? Então vamos pensar assim no dia a dia. O que seria a proteção do homem, né? A carta do homem. Pensa num pai que pega a sua filha e leva todo dia para a escola, de carro, deixa a filha na porta da escola e vem buscar ela. Tá vendo que é uma coisa corriqueira do dia a dia? E é uma proteção. Por que ele não deixa a filha dele ir sozinha para a escola? Porque ele tem que proteger essa criança para que não aconteça nenhum problema com ela. Então tá vendo que é uma proteção consciente? Eu vou levar ela todo dia para que nada aconteça. Tá vendo? É tipo como se fosse uma proteção para não correr um risco maior. O que é a proteção do urso? Pensa num pai que tá no trabalho e fica sabendo que aconteceu alguma coisa com a filha dele na porta da escola. Esse homem vai sair correndo e vai lá por tudo para tentar resolver. Porque uma dificuldade que apareceu no dia dele, ele vai lá querer resolver essa situação. Então tá vendo que a proteção do urso é uma coisa instintiva? Ó, aconteceu um problema, tô indo lá resolver, é minha filha, eu vou ali guardar ela, vou proteger ela, porque eu não quero que nenhum mal aconteça com ela. Tá vendo? Diferenças das proteções? Ah, Camila, como que a carta do homem vai apresentar numa proteção? Vou dar um exemplo de uma tiragem que eu fiz esses dias para trás. Uma consulente me procurou porque ela estava namorando com um rapaz e ela queria saber se ela podia confiar nesse rapaz com a filha dele, né? Com a filha dela. E saiu essa carta aqui. Gente, se eu fosse uma pessoa que não aprofundasse tanto nas cartas, o que eu ia responder? Pode confiar, porque saiu a carta do sol, pode confiar sim, porque ele gosta bastante dela. Pronto.
Tá errado? Não, não tá errado. Mas quando você começa a aprofundar cada carta no seu nuance, lá no seu interior, você consegue criar um repertório melhor para aquele consulente. Olha, repara, a carta do homem olhando para criança e flores. Sim, ele gosta dela. Por ele gostar dela e por ele ter esse instinto de homem, o que ele quer com ela? Ele quer proteger. Ele enxerga aquela criança como se fosse filho dela. Então ele vai ser um protetor, ele vai zelar, ele vai guardar essa criança, que ela pode contar com ele, porque ele vai ajudar ela com a proteção. Então tá vendo a diferença? Do que eu só falar assim, pode confiar porque ele gosta dela. Não, aqui não. Ele vem falando que o sentimento que ele tem é de pai, é de proteção, é de guardar, é de que ela pode confiar nele, que ele vai proteger essa criança, ele vai querer o bem para essa criança. Tá vendo a diferença? Então, o homem, nessa tiragem aqui, ele aparece como um protetor e um zelador de uma criança. Ele tem uma atitude paternal com essa criança, que é uma atitude de proteção. Entendeu? Agora vamos lá. Quando o homem e o urso vai estar falando sobre agressividade, no mesmo jeito, gente, o urso ele vem falar de uma agressividade que beira ao inconsciente, que beira ao irracional. Essa agressividade é porque a pessoa tá pensando numa briga. Essa pessoa que ela já tá perdendo a razão e controlar aquela pessoa. Ela não quer ter razão. Ela só quer controlar. Ela quer que a voz dela seja maior na frente de todo mundo. Que a resposta dela valha pra todo mundo. Então ele vai usar, às vezes, de artifício de força, de altura, de poder pra intimidar aquela pessoa. Se for alguém que tem mais dinheiro, vai falar, quem você acha que é? Entende? Vai chegar e vai impulsionar as coisas que ele tem em cima daquela pessoa, para que aquela pessoa se sinta intimidada. Numa discussão onde o urso aparece, está falando de uma pessoa que naquela situação, ela deixou a outra pessoa intimidada. A pessoa sai daquela discussão se sentindo intimidada por aquela pessoa que está discutindo. Já a do homem é uma mais fria e direcionada. É uma briga de tipo assim, eu quero ter a razão. Então, às vezes, ele vai falar coisas que vai machucar, que vai magoar. Mas a pessoa ela não vai se sentir intimidada. Ela vai se sentir como se, nossa, aquela pessoa foi grossa comigo, né? Então, tá vendo a diferença dessa carta para essa carta aqui? As duas podem dizer a mesma coisa, só que nuances diferentes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu fale de uma carta mais aprofundada aqui, é só vocês colocarem no comentário que eu faço o vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.